É o programa Edson Ferrarini, é o programa da família. E nós falamos sempre de coisas boas para a saúde. As dependências, você sabe que eu, como psicólogo clínico, lido com drogados há mais de 40, 50 anos. Álcool, com cigarro é um outro mal que está arrebentando as pessoas. Cigarro, terrível. E por isso, é difícil largar desse tubinho branco. É difícil largar esse tubinho branco. Eu larguei. Eu faz 50 anos que eu não acendo um cigarro Hollywood. Isso é eu falando. Uma vez eu li uma frase bonita. Cigarro, eu vi uma definição, cigarro, tubinho branco, que tem uma brasinha numa ponta e o idiota na outra. Eu falei, meu Deus do céu, o idiota sou eu. Isso quando eu fumava 50 anos atrás. E hoje eu trouxe aqui a doutora Sandra Silva Marques, uma das maiores especialistas de São Paulo no assunto. Ela é cirurgiã dentista. Doutora Sandra, o cigarro, como é que faz para largar? Agora vamos falar das novidades que tem aí. Cigarro eletrônico, narguile. A turma está substituindo tudo isso? Na realidade, hoje, o cigarro no mundo, né, depois da implementação da Convenção Quadro no mundo, que é esse Tratado de Saúde Internacional, a indústria não tem mais como vender cigarro, né, notoriamente. Então, ela tem procurado formas alternativas de consumo do tabaco. Bem, você não vende legalmente, mas o problema é que no mundo inteiro, navios inteiros vão para o hemisfério norte, o hemisfério sul, de cigarros contrabandeados. No mundo inteiro, então o sujeito tem cigarro onde ele quer. Mas e daí? Vamos falar dos males do cigarro. Eu tenho um amigo que largou de fumar, mas ele está fumando esse cigarro eletrônico. Uhum. Isso, a senhora que é cirurgiã dentista, especialista em pulmão, e entende tudo de boca, como é que é? Faz mal mesmo? O cigarro eletrônico ele é um dispositivo criado recentemente, mas a gente ainda não tem muitos estudos a respeito dele, mas vaporiza alguns compostos que já fazem malefício para o pulmão, já são notórios, né? A gente tem ésteres, tem nitrosaminas, certo, tem vários compostos que causam problemas respiratórios, principalmente, e tem agentes cancerígenos também nesses dispositivos. Esse cancerígeno você pega esse tubinho branco, enfia ele na sua boca, isso aí ela está dizendo que vai virar câncer. O cara diz, bom, mas outro dia eu vi um médico dizer que o cigarro mata aos poucos, eu não tenho pressa de morrer mesmo. Mas ele mata aos poucos mesmo, não? E o problema hoje é que a gente também tem muitos aditivos no cigarro, né? A gente já está completando um ano aí até que a Anvisa tentou regular a questão dos aditivos nos cigarros, né? Nos cigarros. Porque a quantidade de marcas de cigarros com aditivos aumentou muito. Aditivo. Sabor de menta, melancia, chocolate. Então, aumentou a propriedade palatável do cigarro para que a gente tenha uma iniciação mais precoce. Quem fabrica o cigarro, ele não está preocupado com a sua saúde, ele quer saber como é que vende. Para estimular crianças e adolescentes ao início do tabagismo. Bota sabor menta, sabor melancia, sabor não sei o quê, como se fosse um chiclete. Para se tornar mais palatável, porque a folha de tabaco é muito forte o gosto, é muito ruim, né? Então, os aditivos eles servem para isso. Porém, também servem, às vezes, para propiciar que a gente tenha uma absorção dos compostos oriundos dessa combustão, que sejam absorvidos mais rapidamente. Então, a gente cria uma dependência mais rápido, fazem com que a ação desses componentes do cigarro também hajam mais rapidamente no organismo. Pai, o seu filho está embaixo na festinha de aniversário no prédio. Está lá um prédio, aniversário do amiguinho dele que faz 15 anos, o pai está lá embaixo, e o pai viu que alguns meninos desceram e levaram o narguile para lá. Eu não vou nem falar que eu tenho o caso de paciente meu que leva para lá o narguile e põe maconha ali em cima
e fuma maconha no narguile, achando que vai passar pela água a fumaça que vai depurar. Não. Vamos falar do narguile com fumo ali. O mal que aquele negócio faz é enorme. O aparato, né, o instrumento, ele foi criado com a finalidade de tornar o ato de fumar mais agradável. Foi desenvolvido até por um médico, né? Mas acontece que justamente isso, né, Coronel? A imaginação, a pessoa tem muita criatividade. Então, acaba utilizando, em vez de água, coloca álcool, às vezes, né? Alguma bebida alcoólica. Então, esses são os problemas que a gente está tendo com esses fumos, às vezes, que invadem os mercados, internet, eles compram muito pela internet. Então, esses tipos de compostos que a gente não sabe nem a origem. Então, são muitos importados, né? Então, o cigarro, aqueles 10 centímetros, ali tem uma bomba atômica que vai direto no pulmão, né? O cara enfia direto no pulmão, né? Ele vai lá, a senhora como dentista, como cirurgiã dentista que a senhora deve ver que o negócio é complicado mesmo, né? Quer dizer, vai direto no pulmão e gera uma dependência. Da primeira tragada que você dá, que a criança dá com 7, 8, 10 anos lá na festinha, é a mesma coisa que a maconha, que a cocaína. Uhum. Registra na memória química e não apaga mais. E fica aqui registrado. E não apaga mais. Para largar disso é um drama. Porque registra no cérebro como uma tatuagem a primeira tragada. Exatamente. E a dependência, quanto mais cedo você tem um contato, né, mais fácil é esse registro cerebral que a gente está falando, né? E no cérebro, o homem entende muito pouco disso aqui. Disso aqui se conhece muito pouco. Aliás, eu vi outro dia uma polêmica muito grande. Imagine. Outro dia eu entrei na internet, procurei lá quantos neurônios tem no cérebro. E eu vi uma pesquisa que falava que tem 100 bilhões de neurônios, mas um outro grupo fez uma pesquisa e gerou uma polêmica, que são 86 bilhões de neurônios. Então eu falei, bom, quem tiver dúvida vai contar. Né? Porque de 100 bilhões de neurônios para 86 bilhões, nesse 1,350 kg, nesse 1,5 kg aqui, que fica dentro do osso aqui da cabeça, ele é tão nobre que Deus, quando fez isso, é o único tecido que ele protegeu com uma caixa de osso. Para não ter batida, é protegido com uma caixa de osso aqui. O coração, que é tão fundamental, está solto aqui dentro do peito. Aqui não. Aqui é protegido aqui. Então, 100 bilhões de neurônios, não vamos entrar na dúvida. A doutora sabe bem, quando ela aplica uma injeção no ramo maxilar do trigêmeo, ela sabe onde que ela quer anestesiar para poder arrancar o seu dente. Isso ela sabe bem. Agora, como isso funciona, já é mais complicado, né, doutora? Apesar da neurobiologia ter se desenvolvido bastante nesses últimos 10 anos aí, a gente ainda tem as zonas aí que a gente precisa conhecer mais, né? Mas o que eu também acho muito importante trazer é o quanto que a gente acaba disponibilizando de recurso, né, no SUS para tratar doenças tabaco relacionadas. São 57 bilhões ao ano para se fazer tratamento de doenças relacionadas ao uso de cigarro ou tabaco, ou qualquer outra forma de consumo de tabaco, né? Não, você se mata. Você está se matando, pegando aquele 10 centímetros ali, aquele tubinho branco, tem uma brasinha numa ponta. Eu, quando fumava, eu vi uma brasinha numa ponta e o idiota na outra. E eu falei, o idiota sou eu. Então, aquilo ali, além do que o Estado gasta, você se mata, pô. Sim, exatamente. Mas eu acho que hoje a gente tem muito mais informação do que a época que se fumava, né? Que eu fumei, o senhor fumou. Hoje é impraticável a gente... Dois ex-fumantes aqui se cumprimentando. Eu acho que muita gente da nossa área mais velha, assim, já teve contato com tabaco, né? Então, não dá para não admitir hoje o malefício que faz, porque a gente tem décadas aí de trabalhos científicos embasados no quanto o cigarro faz mal à saúde. O pai precisa muito... Pai, sabe o que é? Nós estamos conversando entre adultos, entre pais. É bom você entender que quem tem um filho pequeno, a maneira mais eficiente de educar o filho, agora é o psicólogo falando.
É pelo exemplo. Eu sou militar, trabalhei 35 anos na Polícia Militar, sou aposentado, um coronel da Polícia Militar, porque meu pai era soldado quando eu nasci. E eu não esqueço nunca de quando, aos 5, 6 anos de idade, pegava na mão do meu pai e ele entrava comigo no quartel, o orgulho que eu tinha. Eu queria que o mundo visse o meu pai, o meu herói, o meu ídolo, entrando comigo num quartel. Por imitar o meu herói, meu ídolo, que aos 18 anos de idade, eu entrei na Academia do Barro Branco, fiquei lá 5 anos interno para ser oficial da Polícia Militar. Olha o exemplo. Agora, o pai que fuma precisa muito cuidado, pai, porque você fuma, você é dependente, você não consegue parar, o pai e a mãe. Você fuma, aquele exemplo para o seu filho é muito grave. Sem contar o exemplo, hoje a gente fala muito de tabagismo passivo, né? Então, que é uma das grandes temas que surgiu. Esse ano a gente completa 10 anos da lei antifumo. Ela foi baseada na questão principalmente do tabagismo passivo, onde você fuma dentro de casa, em cima do seu filho, o seu filho também está sendo contaminado por essa fumaça, né? A gente tem no cigarro cerca de 4.700 substâncias estão inseridas aí dentro, compostos no cigarro. Peraí, mas pai, espera um pouquinho. É uma especialista que está falando com você. Olha, agora é coisa séria. Quer dizer, é o fumante passivo. Você fumando na sua casa, eu disse do filho, o psicólogo falando do exemplo. A especialista, cirurgiã dentista, especialista em tabagismo, falando para você dos males que faz o fumante passivo. Aquela fumaça, o que ela faz? A fumaça da ponta do cigarro, ela degrada mais de 8.000 compostos. Então, quem é um tabagista passivo, ou seja, se o pai fuma dentro de casa, por exemplo, ele expõe os seus filhos a esses compostos e as crianças podem adoecerem também. Tudo isso ajuda você, pai, a ficar feliz. Sabe como faz? Termina esse maço que você tem aí. Termina, fuma. Se você for fraco, você termina. Se for bom de bola mesmo, você amassa o maço, joga no lixo, junto com o isqueiro, e fala, filho, vem ver o papai, vai tomar uma atitude hoje. Teu filho fica testemunha. Vou amassar o maço, vou jogar, e o papai não fuma mais. Hoje foi o último dia que o papai fumou. O papai não vai fumar mais, você é meu testemunha, filho. Reúne a família, fala, joga e evita o próximo trago até morrer. Eu faço 50 anos que eu fiz esse gesto e a doutora, especialista, cirurgiã dentista, uma das pessoas que mais entende disso no estado de São Paulo, não fuma um cigarro há quantos anos? 10 anos. 10 anos. Não, um belo exemplo. E não pretendo fumar mais, né? A cada dia que passa que a gente vai estudando mais, vai conhecendo mais, vai vendo a questão do tabagismo ambiental, o quanto uma bituca de cigarro às vezes prejudica o meio ambiente, o solo, a degradação disso. Hoje a gente já faz a coleta dessas bitucas, já trabalha com a reciclagem desse material. Então, são coisas que hoje é impossível as pessoas não terem mais ideia disso. Então, se você procura na internet, as mídias digitais, às vezes, servem para as boas e para as más coisas também, né? Mas, assim, procurem reciclagem, contaminação de oceano, de água, de solo, como é que funciona a cultura de tabaco, como é que a gente trabalha isso no Brasil. A gente falou de cigarro contrabandeado, o Brasil assinou o primeiro protocolo, também é um outro tratado, um outro acordo, mas a gente instituiu, faz parte... Mas quando vem, não é um caminhãozinho que vem com um cigarro, é um navio inteiro de cigarro, tudo contrabandeado, que vai aí para vender nas esquinas, nas 25 de março da vida. É o programa Edson Ferrarini. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Amores e gente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amores e gente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca
que cada um de nós fique cada vez melhor? Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Você acha que um alcoólatra que bebe 1 litro de pinga por dia merece esse troféu? Você daria a ele? Eu vou convidá-lo para se emocionar comigo nesses próximos 2 minutos e ver um soldado da Polícia Militar com este problema e, graças a Deus, eu pude ajudá-lo, eu pude recuperá-lo e este homem vai receber este troféu depois de 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Se emocione comigo. Foi uma alegria estar hoje aqui na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse local onde eu, em 1954, entrei como cadete e aqui fiquei meus 5 anos para ser oficial da Polícia Militar. Hoje, na formatura geral, cujo comandante é o Coronel Celso, eu pude participar dessa solenidade e entregar ao primeiro sargento Heraldo Serpa um troféu daquele homem que eu era comandante e que começou a beber na viatura de tático móvel. Ele levava um garrafão com 5 litros de pinga, ele enchia com um funil, levava para casa e bebia. Este homem, que tinha 4 internações no Hospital Militar, este homem hoje recebeu das mãos do Coronel Pereira, juiz do Tribunal de Justiça Militar, do Coronel Flamarion, representando a Associação dos Oficiais da Ativa da Polícia Militar, o troféu 43 anos, o primeiro sargento Heraldo Serpa, com 14 netos, vários filhos, e ele hoje pôde dizer, chorar de emoção e me dizer: coronel, eu tenho muito a agradecer a Deus e abençoar o senhor. Eu é que fico feliz por Deus ter me dado o dom de poder salvar vidas e orientar os nossos filhos. Nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. O cigarro é um negócio que está aí. De cigarro eu entendo tudo. Cigarro eu entendo tudo. Eu sei da dependência do cigarro. Eu vou explicar para você depois por que eu entendo tudo. Mas hoje nós vamos trazer uma das maiores especialistas de São Paulo sobre esse tema. Ela é cirurgiã dentista, entende tudo de boca e pulmão, é com ela mesma. É a doutora Sandra Silva Marques. Ela é do controle estadual do tabagismo. Coordenação estadual do controle de tabagismo. Do CRATOD. Do CRATOD, vinculada ao PNCT, ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que está vinculado ao INCA, Instituto Nacional do Câncer, e o Ministério da Saúde. Só que o cara que fuma, eu tenho tanto respeito por você, cara. Eu tenho tanto respeito, porque aquele tubinho branco que você põe na boca, aqueles 10 centímetros ali, aquela fumaça que sai, ela vai direta para o teu pulmão. E a chance de você ter câncer, enfisema pulmonar, morrer por causa disso, doutora, é grande? Sim, o tabaco, ele é relacionado com... O tabagismo é uma doença que está relacionada com mais 50 outros tipos de doenças crônicas. Além de ser uma dependência crônica, uma dependência química, é uma doença crônica, considerado também uma doença pediátrica, porque a iniciação se dá
muito precocemente, né? Existem países na Ásia, por exemplo, que a gente tem iniciação cerca de 5 anos de idade. Porque na Ásia a gente tem os maiores... Com 5 anos de idade já começando a fumar. Produtores. Na Ásia, alguns países. Na Ásia nós temos os maiores produtores de tabaco no mundo. Então, só que esse negócio... Doutora, explica para mim. Ela é uma especialista, trabalha em São Paulo, na Secretaria da Saúde. Ela coordena o controle do tabagismo aqui em São Paulo, trabalha nessa área. Nós vamos, no final, explicar para você como é que você faz para parar. O cara que fuma vai querer saber. Ferrarino, você vai falar tudo isso aí, não vai me ensinar a parar? Eu vou ensinar você a parar. Eu vou ensinar. Agora, a doutora, ela é cirurgiã dentista, especialista, daqui para dentro é com ela. A dependência desse negócio é brutal, não? Como é duro largar do cigarro, não, doutora? É difícil, porque além de ser uma dependência química, né? Tem um fator físico-químico, ela também tem um comportamento, está muito ligada ao comportamento e à parte social, e isso influencia muito na dependência. Então, por isso que ela é tão difícil, é uma droga lícita, né? A gente tem um acesso muito fácil, então a gente acaba trabalhando com implantações de artigos de uma convenção, chamada Convenção Quadro, para controle do tabaco no Brasil. O que é isso, Convenção Quadro? É o primeiro tratado de saúde internacional assinado e ratificado por 191 países, né? Isso. Onde a gente implementa medidas para controle dessa doença, dessa epidemia. Espera lá. Esse cigarro que você está fumando aí, o cara diz, eu achei bonito tudo isso que ela falou, tá, mas Ferrarino, você vai me ensinar como é que eu paro de fumar? Vou ensinar para você, daqui a pouco você vai saber. Porque nós estamos falando com a doutora, que é uma especialista, e ela sabe, ela deve estar cansada de ver pessoas internadas com câncer de pulmão, com câncer da boca, ela é cirurgiã dentista. Na boca também dá problemas sérios. Sim, o câncer bucal, por exemplo, a prevalência aumentou muito ultimamente. A gente está com índices vistos recentemente, inclusive pelo Hospital de Câncer de Barretos, que é o dobro do câncer de mama, por exemplo, na incidência. Cigarro, câncer de boca, o dobro do câncer de mama. Agora, o cigarro no Brasil tem um mérito. A propaganda é respeitada e é proibida. São uma das medidas da Convenção Quadro, que eu disse anteriormente. São medidas extremamente efetivas, né? A publicidade e propaganda, há muito tempo já foi extinguida na questão da venda do cigarro. O cigarro, quando ele, no meu tempo de jovem, que não faz muito tempo, eles faziam assim, você botava o cara laçando boi e laçava, o macho fumava. Essa era a propaganda. Então você fumava, começava a fumar desde criança, porque isso é subliminar, isso pega o teu subconsciente, pega o cérebro aqui na base. Então você começava a fumar. Agora, o fato de ter proibido o cigarro, a propaganda no Brasil, diminuiu um pouco o consumo. A queda de prevalência do tabagismo no Brasil, ela saiu de um patamar de 39%. Hoje a gente tem índices por volta de 10,8%, né? E a gente tem uma previsão até 2025 que a gente chegue a 8%. Porém, o ano passado a gente teve um aumento um pouco da prevalência em função de pesquisa realizada pela Fiocruz, né? Foi um artigo até publicado pela Fiocruz, onde a gente detectou um aumento do uso de adolescentes, principalmente por questão do mercado ilícito. Veja você, isso aqui o presidente Jair Bolsonaro precisaria estar assistindo o nosso programa, e porque eu vou falar agora de uma sacanagem que está em andamento no Brasil. O cigarro, ela está dizendo para nós, a doutora Sandra Silva Marques, especialista em tabagismo, ela está falando, ela é cirurgiã dentista, ela está falando dos cânceres de boca, falando tudo. E diminuiu o uso porque a propaganda do cigarro foi cancelada. Aonde está a sacanagem que eu queria que o presidente Bolsonaro assistisse isso aqui?
fizeram o contrário com o álcool, baixaram o índice de proibição do álcool, então a cerveja agora está sendo permitida na televisão, pode falar na televisão, na Globo, no Ratinho, pode falar em qualquer programa, está autorizado. Então isso está estourando e aumentando o consumo de bebida alcoólica. Este é que é o problema. Essa questão da bebida é que a cerveja ela não é considerada bebida alcoólica pela graduação de álcool que ela Essa possui. É a sacanagem a que lei eles foi fizeram. feita com uma graduação maior, então permite que a venda seja Antes permitida. não podia com 13 do índice lá, GL, Gay-Lussac. Agora eles baixaram isso daí lá para 5. E olha quanta grana que correu nisso aí. Para quê? Para poder fazer propaganda da bebida alcoólica a nível nacional. Propaganda da cerveja. Imagine quanto custou isso para o Sérgio Cabral da vida. Daí, doutora, o cara que fuma, ele tem muito mais chance, então, de ter câncer de boca, câncer do pulmão, enfisema pulmonar, essas doenças que matam. Além dos cânceres, né, que a gente tem detectado bastante, inclusive a gente tem notado que na nossa rede, a gente chega hoje no estado a quase 1.700 unidades, né, de atendimento ao tabagista. A gente tem detectado também muitas subnotificações em doenças respiratórias, doenças psiquiátricas associadas ao tabagismo e também a questão de ser uma dependência química emperra muito nessa questão da síndrome de abstinência, da fissura. As pessoas têm muito maior dificuldade em permanecerem abstinentes. A senhora nunca fumou? Já fui fumante. Já foi fumante. A senhora não fuma há quanto tempo? Há 10 anos. GT, esse assunto eu entendo tudo. O senhor já fumou? Pode crer, pode crer. Desse assunto eu entendo muito e com felicidade. No meu tempo de jovem, que não faz muito tempo, você podia fazer propaganda. E eu fumava Hollywood. E eu adorava fumar Hollywood. Eu chegava a fumar 2 maços por dia. Porque era bonito fumar. O macho fumava. Hoje, daí eu fumava. Eu, por nada desse mundo, porque não tem remédio para acabar com o cigarro. Não tem remédio. Esse que vende na farmácia, tudo isso é paliativo. Mas você vai... Vou te ensinar como é que para. Você vai fazer como eu fiz. A senhora, como é que a senhora parou? Mudando o comportamento, né? A gente acaba enfrentando a parada que não é fácil, né? Parar de fumar não é fácil. A gente precisa de ajuda, isso é uma realidade. Para isso que a gente tem um grupo para dar um apoio aos pacientes. Aonde é esse grupo? Os grupos estão em várias cidades e várias UBSs. UBS, o que é UBS? Unidade Básica de Saúde. E aonde que a pessoa quer parar de fumar, onde ela vai? Ela procura a unidade mais próxima ou ela acesse o site do Cratod, né, onde a gente tem a lista de unidades que são credenciadas ao programa. Ou então você não vai em lugar nenhum, você me escuta agora. Cara, agora. Você, velho, eu amo fumar, amava fumar. O cigarro era meu companheirão. Eu estava como coronel comandante da rota. Tensão, imagine, 300 soldados, sai aquelas viaturas rodando e tal, e fumando, cigarro, meu companheirão aqui do lado, fumando. E eu com uma dor nas costas, dor brutal aqui dentro, doendo aqui, doendo. Vou lá no hospital militar, da Polícia Militar, e o médico está de plantão, ele me chama, doutor, estou com uma dor muito forte aqui. Ele mandou tirar a radiografia. Vem o enfermeiro, trouxe para ele. Ele olhou, chamou o enfermeiro de novo e falou, me tira com mais profundidade aqui nesse ponto aqui a radiografia. Velho, eu suei inteiro naquela hora. Doutor, eu estou com câncer. E ele me respondeu, o senhor ainda não está, mas se o senhor tiver, o senhor
está com pulmão, o senhor já tem pulmão dilatado, bronquite crônica, o senhor já tem todos os males do fumante que tem. Eu mandei tirar a radiografia de volta, porque essa aqui eu achei que não ficou muito boa. Só que naquele instante, eu amava fumar. Eu peguei o maço de Hollywood que estava no meu bolso, joguei na lata de lixo junto com o isqueiro e evitei o próximo trago até hoje, faz 50 anos. Faz o mesmo aí no teu lugar? Exatamente. Todo tipo de dependência química depende da nossa motivação, né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Os grupos servem para que a gente motive o paciente para ele passar por uma fase de ação, ou seja, parar de fumar. O macho tem essa ação. Essa ação que ela está falando é pegar o maço. Se você for fraco, fuma ainda mais um cigarro. Fuma esse aí, curte, olha a fumaça. E depois você amassa junto com o isqueiro. Joga na lata de lixo e evita o próximo trago até morrer. Eu faz 50 anos e a doutora faz 10 que não fuma. É possível. É possível, sim, é possível. E a gente tem os grupos no SUS para ajuda, né? Para ajuda dos pacientes. Quem não consegue parar de fumar sozinho, vai procurar os grupos, com certeza. Tá aí, entendeu? Está dada a forma. O programa Edson Ferrarini, você pode, se quiser, pode fazer isso também com a cocaína, pode fazer isso também com a maconha, pode fazer isso com o crack. Eu não sei porque eu nunca usei isso. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Da mesmo jeito com o álcool. Eu tenho paciente meu de beber 1 litro de pinga por dia e não bebe há 45 anos. Você viu, eu passo aqui no programa um caso concreto desse. Eu tenho paciente que morava na porta do cemitério da Cachoeirinha. E ele não bebe uma gota, porque acordava bêbado. Hoje ele não bebe uma gota faz 40 anos. Então, você que quer largar de fumar... Eu acho que também convém aqui a gente alertar um pouquinho a população. Pode falar. A respeito de alternativas, né? As formas de consumo alternativas ao tabaco, né? A gente não tem só problema com o cigarro, né? Hoje em dia a gente está tendo muito problema com narguile, cigarro eletrônico, que ele é utilizado de uma maneira como se fosse... a gente brinca que a política, talvez, de redução de danos tenha vindo daí, mas são alternativas para se parar de fumar o cigarro eletrônico, por exemplo, né, que está vindo com força total, ainda não é regulado, ele é proibido no Brasil. Mas faz mal igual ao outro? Faz mal, a gente está tendo... não fumar nada, então? Na realidade, a gente tem problemas. A gente está tendo os estudos agora, porque é um dispositivo muito recente, mas a gente já tem estudos falando sobre os malefícios ao organismo. Amassa esse maço, cara. Amassa. Joga na lata de lixo. Esse método não tem contraindicação? Não, nenhuma. É o programa Edson Ferrarini. Fiquem com Deus.